Olá, muito bom estarmos juntos novamente para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É muito bom e muito proveitoso o tempo que gastamos aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Como nós vimos na última lição, nós estudaremos nesse trimestre o primeiro e o segundo livro de Reis e o primeiro e o segundo livro de Crônicas. Obviamente, algumas citações do livro anterior, do livro de Samuel, com relação ao reinado do rei Davi. A nossa lição hoje será: Tu serás chefe sobre o meu povo, a lição número 2. E o texto encontra-se em primeiro livro de Crônicas, 11, os versos 2 e o verso 3, que diz assim: Antes, quando Saul ainda era rei, eras tu quem conduzias Israel à guerra. E o Senhor teu Deus também te disse: Tu cuidarás do meu povo Israel. Sim, serás príncipe sobre o meu povo Israel. Assim, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. Davi fez uma aliança com eles em Hebrom diante do Senhor. Eles ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Samuel. A monarquia em Israel, ela nasceu e estabeleceu um tempo de transição entre os juízes, e aí você vai encontrar lá, antes do livro de 1 Samuel, o livro de Juízes, eles eram libertadores de Israel. O povo sofria e tal, e Deus instituía juízes, pessoas que iam livrar o povo, iam dirigir o povo ali naquela situação crítica a fim de libertar o povo e de julgar o povo nas suas questões. E Samuel foi o último grande juiz de Israel. Ele era o último grande juiz de Israel e ele era quem orientava o povo, quem julgava as questões do povo. E nesse tempo não havia sucessor para Samuel, seus filhos não eram como ele, um homem íntegro, um homem sério. Eles tinham dificuldades de caráter que comprometiam a sucessão do tempo da continuidade dos juízes. Então, inspirado nos outros povos, o povo de Israel solicitou para si, não é? Pediu para si um rei. E exatamente nesse momento a gente tem a transição entre o tempo dos juízes e o tempo dos reis, dos monarcas, né? A transição foi dada aí, começou aí, e para que isso acontecesse, alguns fatores foram preponderantes. Quais são esses fatores? A opressão forte dos inimigos, sobretudo dos filisteus, né? A aparição de Davi no livro de Samuel se dá em meio a uma guerra entre Israel e os filisteus. Todo mundo conhece essa história, até quem nunca leu a Bíblia, quem nunca foi na igreja e tal. A história de Davi é muito conhecida, principalmente quando ele pega a pedrinha e joga a funda e derruba o gigante Golias. A história de Davi e Golias é conhecida no mundo todo, não apenas no meio religioso, mas de maneira geral. E esses inimigos eram filisteus. Os filisteus eram inimigos muito opressores do povo de Israel. Não eram só os filisteus, existiam outros. Existiam amonitas, existiam edomitas e muitas outras tribos, os jebuseus, nós vamos ver referência a eles. E eram outros povos que oprimiam o povo de Israel, se juntavam para combater Israel. E Israel era sempre posto em situação de prisão, em situação de cadeia, em situação de opressão contra esses povos. O segundo fator que leva à necessidade de um rei era que o rei ele era necessário para ele organizar ali toda a estrutura do Estado para que a nação estivesse preparada para o enfrentamento dos seus inimigos. Ou seja, o rei ele estaria ali para levar o povo, para direcionar o povo, para conduzir o povo nas batalhas. Era uma característica dos reis da antiguidade liderar o seu exército. Eles estavam à frente do seu exército, conduzindo. Eles tinham um poder de influência muito grande e eram grandes estrategistas que tinham sabedoria, porque a maioria deles eram guerreiros poderosos, né? A qualificação deles para reis
na maioria dos casos, naquele tempo, era decorrente da sua capacidade de enfrentar e conduzir uma batalha. E, em terceiro lugar, o rei ele precisava ser uma referência, não é? Ser uma referência de adoração a Deus, como um modelo exemplar. Aquele homem que era querido por Deus, era aquele que era colocado no trono por Deus, que era escolhido por Deus para conduzir o seu povo. E naquele tempo isso aí era muito comum. E Davi, ele tinha, ao contrário de Saul, Davi, ele tinha essa virtude. Tinha essa virtude. Davi, ele não seria hoje o melhor modelo de pessoa, mas Davi, ele era um homem muito temente a Deus, muito preocupado com o que Deus pensava a respeito dele. E apesar das suas muitas falhas, ele era um homem que se arrependia de seus pecados e se colocava diante de Deus, se submetendo à vontade de Deus. Saul era o contrário. Saul ele arrumava justificativa para as suas atitudes, para os seus erros. Ele se empoderava da sua posição real para poder oprimir o povo e submeter o povo a crueldades, não por maldade, mas por egocentrismo, por arrogância, muitas vezes, né? Quando você vai ler os livros que estamos estudando, você vai encontrar lá trechos em que, no meio de uma guerra, Saul impõe um jejum. Olha, isso logisticamente é extremamente contraindicado. O pessoal precisando de energia para combater as batalhas e o rei vai e impõe um jejum, vai deixar o povo com fome. E aí, sem saber, quem que quebra o jejum? O próprio filho dele, o filho querido dele. E aí o que é que ele quer fazer com o filho? O que ele disse que ia fazer com quem furasse o jejum, matar. Então, Saul tinha essas coisas absurdas, ao contrário de Davi, entendeu? Após o reinado de Saul, que durou para o povo de Israel aflitivos 40 anos aproximadamente, né? Digo aflitivo porque isso aqui é apenas uma das coisas que eu expliquei agora, é uma das coisas que o Saul fez. Você pode conhecer isso lendo o livro de Samuel. Após esse reinado, Israel, a monarquia se tornou forte e ninguém queria mais voltar ao período dos juízes. A questão dos juízes estava vencida, ela ficou para trás, né? A questão do juiz, ninguém queria mais estar longe da figura do rei e do que a figura do rei representava para o povo. Davi ele se tornou chefe de Israel, né? Mas o poder e as engenhosidades humanas sempre vem acompanhado de armadilhas, grandes armadilhas, tanto para o rei quanto para o seu povo. E a gente vai ver isso. Com a morte de Saul, o povo ficou desunido, o povo ficou disperso, né? Então, um dos desafios do rei Davi era exatamente unir o povo de Israel, porque o povo ficou dividido em Judá e Israel. Davi reinou sobre Judá 7 anos e meio em Hebrom. Por isso que nós lemos no texto que o pessoal lá de Israel veio até Hebrom para ungir Davi rei de Israel. Por quê? Porque quando depois da morte de Saul na batalha, Davi foi escolhido para ser rei de parte do povo de Israel, na verdade de uma tribo, né? Que é a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. E ele reinou ali 7 anos e meio sobre Hebrom. E tinha o pessoal que colocou o filho de Saul, Isbosete, como rei. Então, o reino de Saul foi dividido em 2 reinos, o reino de Davi e o reino de Isbosete, filho de Davi. Acontece que
Isbosete foi traído, morreu, e Isbosete não tinha a habilidade de Davi. Então o povo de Israel, ele sofria com a opressão dos inimigos, e o povo de Judá e a meia tribo de Benjamim, que estava sob o reinado de Davi, era imbatível. Davi era imbatível, irmão, naquele tempo. Davi era temido. Então as pessoas iam atacar Israel, mas não atacavam Judá, por causa de Davi e por causa dos seus. E aí o povo de Israel, quando morreu o rei Isbosete, mesmo os partidários de Saul, eles viram que falaram: queremos um rei, mas quem que vai ser o nosso rei? Olha, os nossos irmãos de Judá têm o rei Davi, e o rei Davi foi sempre um grande combatente. Era ele quem ganhava as guerras para o rei Saul. E ele está reinando sobre Judá, e ninguém vai lá brigar com Judá, ninguém vai brincar com Judá, porque todo mundo teme a figura de Davi. E mesmo contra a vontade, alguns partidários da família de Saul foram até o rei Davi. Foram até o rei Davi. E o rei Davi, ele recebeu esses irmãos, recebeu esse povo, esses representantes, e não foi áspero com eles, irmãos. Daí Davi conseguiu o grande. Davi, ele uniu o povo, não apontando o dedo na cara, não mostrando que ele era o bom, não sendo rude com aqueles irmãos de Israel, mas ele foi doce. Ele trouxe palavras de paz e de amizade para aqueles irmãos. Ele honrou a Saul. A ideia de que Davi era concorrente de Saul só existia na cabeça de Saul e daqueles que o seguiam. Davi nunca foi concorrente de Saul, Davi nunca quis matar Saul, Davi nunca quis ocupar o lugar de Saul, de forma alguma. Davi sempre respeitou Saul, teve que fugir de Saul porque Saul ficou louco de coisa e queria persegui-lo. E Davi deixou isso claro para aqueles que foram lá, que ele não era inimigo de Saul, que ele amava Saul, que ele respeitava Saul, que Saul era como um pai para ele. E ele vai lá e explica isso, e aquele povo, ele vem e se encanta pela sinceridade e pela pureza do discurso de Davi. A gente tem que aprender isso, queridos. Davi uniu o povo não com palavras rudes, como diz o nosso autor aqui, ou com espírito vingativo, mas apelou o coração, os sentimentos do povo. Ele convenceu os contrários, mostrando que ele não era inimigo de Saul e que a sua proposta era de paz e de justiça. Davi, ele sublimava as questões pessoais em favor do povo de Israel. Davi amava o povo. Davi não queria ver o povo oprimido. Davi, ele era um rei justo, muito rígido, mas justo. E nos 33 anos que se seguiram do seu reinado, 33 anos, foram de prosperidade para o povo de Israel. E Davi foi amado. Davi é o rei lembrado do povo de Israel, da sua importância, da sua busca por justiça. E como que ele faria isso? Como ele solidificaria isso? Dando ao povo o quê? Um novo foco, um novo objetivo, algo maior e mais importante por que lutar. Em vez de tratar das questões pessoais, Davi foi tratar das coisas que eram inerentes do povo, do novo reinado. E as ações foram direcionadas a quê? A conquistar a fortaleza dos Jebus, inimigos de Israel. Lembra dos Jebuseus? A fortaleza de Jebus era onde viviam os Jebuseus, inimigos de Israel. E Davi falou: vamos conquistar Jebus,
vamos conquistar Jebus. Jebus vai ser a nova capital do reino de Israel, porque Jebus estava localizada no centro da terra, né? E Davi já não era mais rei apenas de Judá em Hebrom, ele tinha que estar no meio do povo, acessível a todo o povo. Então, ele foi tomar a fortaleza de Jebus. Isso animou e motivou o povo. Por que motivou o povo? Porque o povo era subestimado pelos jebuseus. Eles eram tratados com humilhação, eles eram diminuídos pelos jebuseus. Aqui o autor lista o texto de Crônicas, que os jebuseus diz que o exército de Davi não entraria em Jebus. Não entraria. E aí, Davi usou isso como estratégia para unir o povo de Israel e levou o povo à batalha. E como ele era um rei muito habilidoso, quando ele era ele era um guerreiro muito poderoso, muito forte, de muita inteligência militar, ele foi lá e tomou, a despeito do que os jebus disseram dele, os jebuseus, ele foi lá e tomou a fortaleza dos jebus e deu um novo nome a ela, passou a chamá-la de Jerusalém, a cidade de Davi. Davi não só entrou, ele entrou e tomou a cidade. E depois de conquistar a cidade, deu um novo nome para ela, que passou a se chamar Jerusalém. A conquista de Jerusalém, ela foi muito importante, de suma importância, extremamente importante para unir a nação. As pessoas esqueceram as suas divergências, os seus pensamentos a respeito de Davi, os seus pensamentos a respeito de Saul, e foram focar naquilo que era importante, e estabelecer o novo reino de Israel. Novo reino de Israel. E eles foram conquistar esse desafio, eles foram enfrentar esse desafio e foram conquistar. Com isso, as mágoas do passado foram superadas, ficaram para trás. Ninguém mais foi discutir a autoridade de Davi para ser rei, ninguém foi mais discutir, mesmo porque ele já tinha sido ungido rei sobre todo Israel, o povo de Israel, junto com o povo de Judá, os sacerdotes, fizeram uma grande celebração e comemoraram isso e anunciaram isso publicamente, né? Davi já tinha tomado Jerusalém, já estava estabelecendo o seu reino ali, e o resto ficou para trás. Como disse para os irmãos, Davi, ele fez o povo de Israel prosperar como rei, né? E a gente vai ver o porquê disso já já. Mas que lição a gente tira disso, queridos? A gente tira a segunda lição do texto, não é? Segunda, pastor, mas qual é a primeira? A primeira é do item anterior, que a humildade e o amor e a sabedoria das palavras e a forma doce de se falar, ela acalma a ira. Salomão diz isso, né? Salomão diz isso lá em Provérbios. Se você não leu Provérbios, ainda vale a pena você ler o livro de Provérbios, tá? A mansidão, ela afasta a ira, tá? E Davi foi não vingativo, mas trouxe palavras de paz e coisa. A primeira lição é essa, que a igreja, a gente não deve ficar disputando o ego com ninguém. Cada um tem o seu papel dentro da igreja de Jesus Cristo, do povo de Deus, e cada um deve desenvolver o seu papel na melhor qualidade, sem busca de ficar colocando o seu ego, colocando a sua posição, a sua ideia sobre a ideia dos outros. A igreja, ela tem que andar junta. A igreja é um lugar de paz e ela deve focar na paz, na harmonia. Essa é a primeira lição que Davi traz, unindo o povo desunido. A segunda é que, está aqui na lição, quando o povo de Deus está unido em um ideal maior e mais nobre que Jesus deixou para a gente, quando a igreja foca naquilo que Jesus deixou para a gente, né? Todas as diferenças de opinião e as formas de operacionalizar as coisas se tornam secundárias.
Estamos todos trabalhando dentro do mesmo objetivo, com o mesmo foco, expandir o reino de Deus sobre a terra, levar Jesus às pessoas, levar a mensagem do Evangelho às pessoas, para que elas se convertam e tornem-se novas criaturas através do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Quando a igreja, o povo de Deus está focado nisso, as opiniões pessoais a respeito disso, a respeito daquilo, aquelas pequenas rusgas e diferenças, aquelas coisas que fazem com que a igreja vá se deteriorando, elas somem, elas são deixadas de lado. A igreja deve focar no alvo principal e não nas coisas secundárias. A igreja precisa focar. É isso que Davi nos deixa de lição. Quando todo o povo está unido em prol de um único objetivo que Jesus deixou para nós, o povo, as outras coisas são secundárias, irmãos. As opiniões, as ideias, as rusgas pessoais, elas ficam para trás. O partidarismo, sim, partidarismo. O partidarismo fica para trás. A igreja tem que crescer. A igreja tem que andar para frente. Esta é, portanto, a tarefa principal. Qual é a tarefa principal da igreja, irmão? A igreja ela tem que ficar lutando entre si. Ela tem que ficar fazendo disputa de ego. A igreja ela luta contra principados e potestades. Ela luta contra o poder do mal. O objetivo da igreja é vencer o mal. O objetivo do povo de Deus é unir-se para vencer o mal. Esse é o objetivo da igreja de Jesus Cristo, unir-se para vencer o mal. O objetivo do povo de Deus, unir-se para vencer o mal. Esse é o foco. E quando a igreja mantém esse foco, ela cumpre o seu papel. As outras coisas ficam para trás. A grande virtude de Davi está aí, irmãos. Ele acreditava as suas vitórias ao Senhor. Davi tinha consciência de que não era ele, Davi, quem ganhava as batalhas. Ele tinha consciência de que ele era um instrumento para os propósitos de Deus. Davi era um instrumento para os propósitos dele. Ele tinha consciência de que quem ganhava as batalhas era Deus, de quem vencia, de quem trazia vitórias para o povo, quem trazia prosperidade para o povo, não era ele pessoalmente, mas Deus. Mas Deus. Por quê? Porque a vitória sobre o mal, ela só é possível na força do Senhor, com a força do Senhor. É a primeira frase que o nosso autor traz aí no ponto 3, acreditando na vitória do Senhor. Mas a vitória sobre o mal só é possível com a força do Senhor. Davi sabia disso, e o autor do livro de Crônicas também, e aí cita ali 1 Crônicas 11:9, que diz o seguinte: Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Ou seja, Deus conduzia Davi, e o poder de Davi estava em Deus e não propriamente nele. Não propriamente nele. Era visto, e por isso marcou o povo, o coração do povo, quando se pensava no rei, era visto no rei Davi que havia um sentimento sincero que marcaria a vida dele, que era a devoção ao Senhor. Meus irmãos, meus amigos, Davi era um homem extremamente devoto a Deus. Ele tinha uma grande devoção a Deus. Ele temia a Deus sob maneira. Davi não tinha medo de nada. Davi era um homem extremamente habilidoso, rápido, certeiro. Davi era imbatível em batalha. Mas uma coisa Davi tinha grande temor do Senhor. Davi vencia tudo, ele entrava em tudo com coragem, com galhardia, ele entrava tudo para combater, para finalizar todo mundo, porque ele cria que o poder dele vinha de Deus, e Deus estava com ele, então ele não podia ser derrotado. E ele entrava nessa, mas ele sabia que por trás das vitórias que ele conquistava, estava o amor e a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Então o Senhor dos Exércitos de Davi era Deus. O Senhor dos Exércitos estava com ele. Ninguém consegue
ninguém consegue, eu vou usar a palavra aparecer, ninguém consegue sair do ostracismo, ninguém consegue... são palavras que eu não gosto de usar, mas ninguém consegue, assim, ser visto na obra de Deus e no trabalho de Deus se Deus não estiver com ele. Você pode forçar a barra, você pode fazer propaganda, alguém pode fazer propaganda para você, influenciar todo mundo, pode sair falando todo mundo, mas se Deus não estiver com você, você não vai ter sucesso na obra de Deus. Só tem sucesso na obra de Deus, só vence na obra de Deus quem Deus coloca naquele lugar. Só vence na obra do Senhor quem Deus escolhe. Só vence na obra do Senhor quem anda com Deus e quem respeita os seus princípios e as suas virtudes. Davi sabia disso. Uma vez que ele conquistou Jerusalém, qual foi o próximo passo dele? Trazer a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança, irmãos? A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Davi conquistou a capital, fez a reforma de Jerusalém e trouxe a Arca da Aliança para dentro. A Arca da Aliança é a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela não apenas unia o povo em torno de Deus, como da autoridade de Davi. Davi trouxe para perto de si a presença de Deus. Significava que o Senhor, o Deus de Israel, estava presente para abençoar o povo e o rei, que era instrumento como chefe sobre a casa de Jacó, sobre o povo de Israel. Qual a lição que a gente tira disso aqui? A lição é a terceira lição do texto. Ele manteve seu coração posto neste princípio até o final do seu reino. Qual o princípio? Devoção e adoração a Deus. Devoção e adoração a Deus. Amor ao povo de Deus. Estar debaixo da lei de Deus, obedecendo-a, fazendo-a prosperar. E aí vem a parte mais importante disso tudo, irmão. Nada nos une de forma mais contundente, palavras do autor da revista, nada nos une de forma mais contundente do que o nosso coração posto em Deus e em sua obra. Hoje a presença de Deus está na sua vida, através do Espírito Santo de Deus. Naquela época a arca simbolizava esta presença. Hoje o Espírito Santo, ele representa esta presença de Deus na nossa vida, na nossa existência. E quando nós estamos com o coração posto em Deus e na sua obra, irmãos, quando nós estamos com o coração posto em Deus e na sua obra, aí nós estamos unidos. Nós estamos unidos. Porque isso une a todos nós. O amor a Deus e a sua obra. É por isso que somos igreja de Jesus, é por isso que estamos reunidos, é por isso que somos povo de Deus, porque estamos reunidos em nome do Senhor, pelo nosso amor a Deus e pela sua obra. Obra, qual obra? Nos dias de hoje, obra que Jesus deixou para nós. Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado, até que eu volte. E eis que estarei convosco todos os dias. Essa é a obra. Concluindo, Davi, ele enfrentou muitos desafios, mas mostrou que, com habilidade, destreza e, sobretudo, temor ao Senhor, é possível ser vitorioso e superar todos os desafios. Seremos vitoriosos se aplicarmos os mesmos princípios de Davi. Quais? Habilidade, destreza e temor do Senhor. Porque só no temor do Senhor poderemos superar todos os desafios. De igual forma,
não deixe que os problemas secundários atrapalhem o foco naquilo que é a coisa principal. Não deixe que as outras coisas impeçam você de realizar a obra de Deus. Proclamar o Evangelho do Senhor Jesus e cuidar daqueles que se achegam à casa de Deus, à casa do Senhor, para que a igreja prospere, a igreja seja próspera, a igreja cresça, a igreja se fortaleça. Pensar e agir. Como podemos lidar com as mágoas e ressentimentos entre o povo de Deus? Como podemos lidar? Direcionando o nosso foco para aquilo que é importante, com palavras de paz, bom senso, amizade. Como podemos edificar se estamos nos posicionando demasiadamente em coisas secundárias e perdemos o foco naquilo que é principal? A igreja está crescendo, as pessoas estão vindo, as pessoas estão querendo fazer parte do corpo de Cristo. Se estão, a igreja está com foco na obra, com foco em Deus. Se não estão, o foco está nas coisas secundárias e precisa ser redirecionado para aquilo que é principal, para aquilo que é próprio da obra. Um reino dividido não subsiste, disse Jesus em Marcos 3, 24. Quais as estratégias que podemos acolher para que a nossa família, trabalho ou até mesmo uma igreja não sofra com as desuniões? Focar naquilo que é importante, focar em Deus, no nosso amor a Deus e na sua obra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.